Oi, colega, tudo bom com vocês? Olha, espero que sim, tá? Bom, por enquanto, infelizmente, não podemos nos encontrar presencialmente. Mas, enquanto isso, vamos ter aqui as nossas aulas virtuais. Hoje é o nosso primeiro encontro de história com vocês do sexto ano, beleza? Bom, coleguinhas, olha só, esse encontro nosso de hoje é um encontro de revisão. Vamos estar revisando, relembrando, reforçando aquilo que nós já trabalhamos lá em sala de aula no SESC. Nós trabalhamos 4 conteúdos: a história e o historiador, o tempo e a história, patrimônio e memória e a origem da vida e do ser humano. A gente vai relembrar cada um desses temas hoje. Bom, primeiro tema, coleguinhas, a história e o historiador. Esse carinha que está aí na tela, não o de baixo é o Thor, né? O de cima. Esse carinha aí é Heródoto. Ele viveu há mais ou menos 2.500 anos atrás e é considerado como o primeiro historiador, ou o pai da história. Mas o que esse cara fez? Antes dele ninguém contava história? Claro que contavam. O problema é que se contavam histórias, ou registravam histórias, antes de Heródoto, eles misturavam os fatos reais com os fatos mitológicos ou fantasiosos. Mitologia é fantasia, fato real é outra coisa. Por exemplo, aí embaixo está o nosso amigo Thor. Ele é um ser mitológico, fantasioso. O problema é que antes as pessoas, ao narrar um fato histórico, acabavam colocando na própria narrativa narrativas, fantasias, coisas mitológicas. O que fez Heródoto? Separou. Isso é real, isso é histórico, isso aqui é fantasia, é mitologia, é poesia. Por isso, então, com Heródoto nasceu a ciência histórica, nasceu a narrativa histórica. Portanto, colegas, a história é uma ciência que estuda o ser humano. Todo ser humano, não importa quando ele viveu, onde ele viveu, é importante para a história. Portanto, a história estuda todos os seres humanos ao longo do tempo. Mas atenção, coleguinhas, a história ela não é exatamente uma cópia ou um retrato do passado. Nós, historiadores, quando investigamos o passado, vemos pontos de vista, interpretações. Então, nós apresentamos uma narrativa ou uma das narrativas da história. E essas narrativas elas podem mudar ao longo do tempo, dependendo se surgiram novas provas do que houve no passado. Portanto, a narrativa histórica ela pode mudar, ela não é imutável. Bom, e como é que nós, historiadores, descobrimos o passado? Conhecemos as narrativas e as interpretações através das chamadas fontes históricas, que é tudo aquilo que pode nos ajudar a compreender o que aconteceu, que pode nos mostrar ou ajudar a interpretar os fatos históricos. Nós temos 2 tipos de fontes históricas. Elas podem ser materiais ou imateriais. Como o nome já se autoexplica, é muito fácil compreender. Fonte material é aquilo que eu posso pegar, que é palpável, que pode ser tocado. Por exemplo, veja na tela, o monumento ao índio, lá no centro da nossa cidade, ou um livro, ou uma revista, ou um carro, como esse da foto, ou qualquer objeto, uma construção, uma casa, um calçado, uma roupa, qualquer coisa que eu possa pegar e que me mostre como era o passado, é considerado uma fonte histórica material. Já a fonte histórica imaterial, aquilo que eu não tenho como pegar, que não é palpável, como as músicas, as lendas, os contos, as cantigas, as crendices. Olha aí o pessoal dançando, a turminha do Scooby-Doo dançando. A música, eu não tenho como pegar a música, mas ela também é uma fonte interessante, porque ela mostra o que as pessoas escutavam no passado. Então, são fontes históricas não palpáveis, portanto, imateriais. Bom, o tempo e a história. Eu falei para vocês que a história é uma ciência que estuda o ser humano ao longo do tempo. O tempo, colegas, sempre mexeu com a mente do ser humano, desde o comecinho da história da humanidade. O ser humano observava dia, noite, observava que os animais cresciam, que as plantas cresciam, que nós mesmos, seres humanos, crescíamos e depois envelhecíamos. Ele sentia, então, o tempo mudando as coisas. E buscava, então, encontrar modos de medir
de cronometrar a passagem do tempo. E fez isso através de vários modos. Observe na tela. Temos aí, pessoal, por exemplo, aí se mexendo, ó, uma ampulheta ou um relógio de areia. O tempo vai passando, a areia vai caindo, podia-se então medir o tempo dessa forma. Temos também uma clepsidra, que é um relógio de água, que segue a mesma base da areia, da ampulheta. Temos também o relógio de sol, um pouquinho mais abaixo aí. O sol, a Terra vai girando, e então o sol vai movendo a sombra e marcando o tempo nesse tipo de relógio. Temos também o relógio de cera, temos depois o relógio mecânico, o relógio de parede, o relógio de pulso e hoje em dia os chamados relógios digitais, que fazem muito mais coisas do que apenas marcar as horas. Bom, outro instrumento, outra ferramenta de contagem de tempo é o calendário. Vamos lembrar, pessoal, que calendário é uma invenção humana, é uma criação humana, que serve para contar dias, meses e anos. Aí é interessante observar, gente. Veja bem, se o calendário é uma criação humana, é um elemento cultural. Lembram? Cultura é tudo aquilo que foi feito, criado pelo ser humano. Bom, se então o calendário é um elemento cultural, criado pelo ser humano, então podemos ter vários tipos de calendários, porque cada povo pode interpretar o tempo de um modo diferente. Bom, mas o que é um calendário, como está aí abaixo, na nossa tela? O calendário é uma marcação do tempo a partir de um fato que é importante para um determinado povo. Vamos pegar, por exemplo, o calendário cristão, que é utilizado no Brasil e na maior parte do mundo. Esse calendário é chamado de cristão, vocês sabem disso, porque ele tem como marco referencial de tempo, ele conta o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu há mais ou menos 2020 anos atrás. Deste modo, nesse calendário cristão, nós dividimos os anos entre antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não esqueçam, esse não é o único calendário do mundo. Outros povos têm outros modos de contar o tempo e consideram outros fatos como importante para a sua contagem da passagem dos anos. Bom, pessoal, outra coisa importante para a gente compreender e estudar melhor a história é a chamada periodização. E o que é periodizar, gente? É dividir o tempo em vários períodos. Ó, periodização, a ação de dividir em períodos. Como a história ela é muito grande, tem muito tempo, ficava difícil estudar os fatos todos de uma vez só. Por esse motivo, nós dividimos os fatos em períodos, em pedaços de tempo menores. Lembro a vocês, a história trabalha com ser humano, ou seja, nós estudamos o que aconteceu ao longo da caminhada da humanidade. Observe na tela, pessoal, nós temos 5 períodos históricos. Inicialmente são 2 grandes períodos, que chamamos de pré-história e história. Observem, a pré-história ela tem início no surgimento do ser humano, há milhões de anos atrás, e foi até a invenção da escrita, alguma coisa por volta do ano 4000 antes de Cristo. Com a invenção da escrita, nós consideramos como terminada a pré-história e começa então a história, que também se subdivide em 4 grandes períodos. Observe: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Este ano, no 6º ano, nós estamos estudando a pré-história, vamos estudar a Idade Antiga e o comecinho da Idade Média. No ano que vem, no 7º ano, vamos estudar a Idade Média e uma parte da Idade Moderna. No 8º ano, Idade Moderna e um pedacinho da Contemporânea. E então, no 9º ano, estudaremos a chamada Idade Contemporânea, que é o momento em que nós vivemos atualmente. Ok, pessoal, outro conteúdo que nós trabalhamos lá em sala de aula: patrimônio e memória. Importantíssimo, coleguinhas. Por quê, gente? O patrimônio cultural é formado por tudo aquilo que constitui a história e a cultura de um povo. Nossas crenças, nossas músicas, o nosso modo de sociedade, nossa política, nossa economia, nossas construções, tudo aquilo que identifica um povo como uma nação, que identifica as pessoas como
elementos como membros de uma comunidade, formam o chamado patrimônio cultural. Veja bem, o patrimônio também pode ser material ou imaterial, assim como as fontes históricas. Observem na tela. Um patrimônio material é aquele que pode ser tocado. Por exemplo, vejam aí, nós temos uma foto do Museu Henriqueta Prates, lá na Praça Tancredo Neves, aqui no centro de Conquista. É um patrimônio material, que é uma construção, e para quem já foi lá, quem não foi, vale a pena visitar, pessoal. Assim que acabar esse isolamento social, vá visitar o museu. Lá também, dentro dele, tem muito patrimônio cultural e material importantíssimo da história da nossa cidade. Na outra foto, observem, temos aí uma quadrilha junina, que é um patrimônio imaterial. Assim como as danças, as músicas, as celebrações, os saberes populares, os ditados, as lendas e tantos outros elementos que formam o patrimônio de um povo, que vai também fortalecer a nossa memória. Quando nós lembramos do passado, nos ajuda a fortalecer a nossa identidade. Outro assunto importante que nós trabalhamos, pessoal, a origem da vida e do ser humano. Quando eu falei com vocês, pessoal, que a primeira forma que o ser humano encontrou de explicar a realidade que o cercava era a mitologia. A mitologia, por mais que possa nos parecer hoje em dia uma coisa sem sentido, sem lógica, uma coisa um pouco infantil, não é verdade. A mitologia ela é muito importante. Ela foi a primeira forma encontrada pelo ser humano há milhões, há milhares de anos atrás para explicar a realidade que o cercava. Então ela demandou muita reflexão dos seres humanos para criar esses mitos de como as coisas surgiram e por que as coisas aconteciam. Falando em origem da vida e do ser humano, temos aí, pessoal, o mito de criação ou o mito de fundação, que é a mesma coisa, que é uma narrativa mitológica que busca explicar como tudo teve início, como surgiu o universo, como surgiu o ser humano e tudo que nos cerca, a natureza, os animais, a vida, a morte. Então, há muito tempo atrás, milhares de anos atrás, surgiram em vários cantos do mundo os mitos de criação ou mitos de fundação, buscando explicar o mundo em que nós vivemos. Claro que isso é feito naquela época, estou aqui falando de milhares de anos atrás, se criava esses mitos sem nenhuma influência científica, já que não existia ainda uma ciência formal como nós temos hoje. Bom, coleguinhas, dentro do mito da criação ou mito de fundação, há o chamado criacionismo, que é, como o nome já diz, uma narrativa que busca explicar o surgimento do universo e de tudo o que existe a partir da ação de um ser criador, geralmente chamado de Deus. Então esse é o criacionismo. A teoria que afirma que tudo o que há surgiu a partir da ação de um ser, de um Deus criador. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, aqui no Brasil, que somos uma sociedade de maioria cristã, a narrativa que nós mais conhecemos como criacionista é o chamado criacionismo bíblico, que é uma narrativa judaico-cristã, criada pelos judeus há milhares de anos atrás e adotada pelo cristianismo. Narrativa judaico-cristã que narra na Bíblia, então, como teria sido essa criação de Deus criando o universo e a nós, obviamente, seres humanos. Lembrem-se que a narrativa também é um elemento cultural. Portanto, outros povos também têm outras narrativas criacionistas. Como eu falei, para nós aqui no Brasil, a mais conhecida é essa, porque no Brasil somos uma população de maioria cristã. Mas temos também, pessoal, outras tentativas de explicar como surgiu o universo e o ser humano, que é a mais conhecida, a teoria do evolucionismo, que baseada em estudos científicos vai afirmar que o universo surgiu a partir de uma grande explosão, Big Bang. Daí então, segundo a mesma teoria, vai dizer que dessa explosão surgiram então as estrelas, os planetas e todos os elementos que formam esses corpos celestes e posteriormente a vida que há em nosso planeta. E aí então, todos os seres vivos, animais, plantas e nós seres humanos, fomos evoluindo de formas simples para formas mais complexas, por isso chamado de
evolucionismo, uma teoria científica. Bom, dentro, pessoal, do evolucionismo, há um elemento chamado seleção natural, uma teoria criada por um cara chamado Charles Darwin. Daí também é chamado de darwinismo. Segundo a seleção natural, todos os seres vivos que conseguiram se adaptar melhor ao meio ambiente em que eles viviam, um ambiente mais quente, mais frio, com mais ou com menos alimentos, essas espécies que se adaptaram às mudanças que o planeta sofreu, conseguiram sobreviver ao longo do tempo. Enquanto que aquelas outras espécies que não se adaptaram às grandes mudanças acabaram desaparecendo. Portanto, chamado de seleção natural. Espécies adaptadas sobreviveram, quem não se adaptou acabou desaparecendo. Bom, segundo o evolucionismo, segundo a seleção natural, uma das espécies sobreviveu, ainda bem, para nossa sorte, né? Fomos nós, o gênero humano, ou o gênero Homo. De acordo com o evolucionismo, a nossa espécie surgiu de um antigo grupo de primatas há mais ou menos 2,5 milhões de anos. E foi então, com o passar do tempo, evoluindo cada vez mais. Então, passando por alguns processos de evolução, surgindo algumas espécies do gênero humano ou do gênero Homo. Observem na tela, pessoal. Temos o Homo habilis, um dos mais antigos hominídeos. Observe o nome, ó. Homo habilis, ou seja, um ser humano habilidoso. Ele já construía ferramentas, ele começou a controlar o fogo, utilizava pedra, madeira e ossos para caçar, fabricar suas armas e suas ferramentas. Tivemos também o Homo erectus, ou seja, o homem que andava com a postura ereta, que não andava mais curvo como os outros primatas, mas já tinha uma postura mais ereta, ficava em pé, o que foi muito legal para a nossa espécie, porque passamos a utilizar as mãos para fazer outros trabalhos, outras habilidades. Tivemos também o homem de Neandertal, uma espécie que parece muito com a nossa, porém, por algum motivo, acabou desaparecendo ao longo do tempo. Mas eram bem evoluídos. Já usavam pele de animais como roupa, controlavam o fogo, faziam cerimônias, sepultavam os seus mortos, mas por algum motivo acabou desaparecendo por volta de 30 mil anos atrás, mais ou menos. E por fim, colegas, a espécie mais evoluída, que é a nossa, que é a espécie dos Homo sapiens, que formou a atual sociedade em que nós vivemos. Bom, pessoal, desse modo terminamos a revisão de hoje. Já relembramos o que nós trabalhamos em sala de aula e vamos partir para os próximos conteúdos. Mas agora é com cada um de vocês. Vejam aí, tem 6 perguntinhas que elaborei para vocês. Perguntas fáceis, baseadas na aula de hoje e também no livro de vocês e no que nós trabalhamos lá nas aulas no SESC. O que vocês farão? Vão copiar essas perguntas e responder no seu caderno para posteriormente fazermos uma correção, tá? Então converse com seus familiares, tem pergunta aí que depende também da família, releia o seu livro, relembre os nossos encontros passados e, claro, reveja quantas vezes você quiser esse nosso slide, tá? Muito bom reencontrar com vocês, estou com muita saudade e nos vemos, se Deus quiser, no próximo encontro, tá? Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.